pessoal! E aí pessoal, beleza? A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente vai explicar um pouco para vocês como foi o processo para fazer a nacionalidade espanhola da Zoe. Como a gente tinha dito no outro vídeo, nós demos entrada 2 vezes. Na primeira vez foi negado, e aí nós insistimos na segunda vez e aí conseguimos. A gente veio para poder explicar para vocês como que foi esse processo da primeira negativa e como nós fizemos para conseguir reverter e ter o documento da Zoe. Então aqui, ó, esse aqui é o DNI da Zoe, a bandeirinha da Espanha e a bandeirinha da União Europeia. Esse aqui é o passaporte dela, passaporte espanhol. Então, esse processo que nós fizemos é um processo que muita gente tem tentado, que se chama nacionalidade espanhola por simples presunção, quando pais brasileiros e os pais precisam ser da mesma nacionalidade, né? Não só brasileiros, mas de alguns países da América Latina, têm filhos na Espanha. E aí se faz esse processo, porque quando se tem um filho em solo espanhol, ele não é espanhol automaticamente. Tem um trâmite por trás e é esse trâmite que a gente vai tentar explicar. Funciona da seguinte forma: primeiro, os pais têm que o quê? Negar a nacionalidade brasileira, se os pais querem que essa criança tenha a nacionalidade espanhola. Mas esse é o meio para que a criança tenha a nacionalidade espanhola, porque uma vez que ela consegue nacionalidade espanhola, você pode dar entrada na dupla nacionalidade, ou seja, ela é espanhola e também brasileira, porque se você der entrada na nacionalidade brasileira, automaticamente ela perde o direito da nacionalidade espanhola. Mas com esse processo, você nega primeiro a nacionalidade brasileira, depois corre atrás da nacionalidade espanhola, e por ser filho de pais brasileiros, ela tem direito à nacionalidade brasileira. Então foi o que nós fizemos. A Zoe hoje tem a dupla nacionalidade, brasileira e também a espanhola. Isso foi muito bom para ela, porque ela tem as duas, ela pode ficar aqui no Brasil com a gente o tempo que ela quiser, né? E na Espanha também ela pode ficar o tempo que ela quiser. Se nós tivéssemos vindo para cá e não tivéssemos dado entrada na nacionalidade brasileira dela, ela só poderia ficar aqui no Brasil 6 meses como turista. Depois, a partir disso, ela já ia ficar irregular. Tem grandes cidades como Barcelona, Madrid, Sevilha e ao redor, né, dessas cidades, tem muita cidade que está negando. Eles costumam dificultar bastante o imigrante quando chega no país deles, né, principalmente para a questão de documentação. Apesar do governo liberar, mas alguns órgãos dificultam. No nosso caso foi assim, principalmente porque nós demos entrada por conta própria, não foi um advogado que entende de leis para poder recorrer. Então, por conta própria, eles viram que eles poderiam dificultar um pouquinho mais e realmente aconteceu. Por quê? Quando foi negado a nacionalidade da Zoe, nós não vimos e eles também não disseram que embaixo vem escrito que nós tínhamos 30 dias para recorrer daquela decisão. Como nós saímos bastante abalados, não demos atenção porque estava escrito embaixo. Então, como nós não recorremos, ficou como se a gente tivesse aceito a decisão. E aí, como já tinha passado já o prazo para a gente recorrer, a gente buscou uma outra solução que a gente até então não sabia que poderia. As grandes cidades estavam realmente negando, porque eles estavam alegando que os pais, ambos os pais, teriam que ter a permissão de residência para que o filho pudesse ter a nacionalidade espanhola por simples presunção. As cidades grandes estavam barrando, mas algumas cidades em torno, por exemplo, em torno de Barcelona, estavam aceitando, né? Então, nós fizemos o quê? Nós demos entrada em outras cidades. Primeiro, nós tentamos numa cidade chamada Terrassa, que fica próximo de Barcelona, e não deu certo. Depois nós tentamos numa outra cidade chamada Cerdanyola, também próximo de Barcelona, e não deu certo também. Por quê? Em Cerdanyola eles disseram que por já ter aquela negativa, eles não conseguiriam recorrer àquela decisão, né? E disseram pra gente que a gente deveria ter recorrido antes dos 30 dias. E aí fizeram a gente voltar para casa.
Nós tentamos mais uma outra vez numa outra cidadezinha e foi aí que nós conseguimos. Com 15 dias saiu o resultado. Dizendo que a Zoe era espanhola desde o dia em que nasceu. E aí, como já tinham mandado pra gente a certidão dizendo que ela é espanhola desde o dia em que ela nasceu, nós fomos na polícia de estrangeria de Barcelona e demos entrada no DNI dela. E foi aí que nós conseguimos tanto o DNI como o passaporte dela. Essa foi a solução que nós tomamos. Tem muita gente que teve essa nacionalidade negada, mas que está recorrendo, né, dentro do prazo dos 30 dias, que também é uma opção, né, mas essa alternativa de ir para outras cidades também é muito bom. Dá certo, né? Dá certo como deu certo pra gente. Mas o principal é, como tem muita gente chegando já grávida, né, muito casal chegando com a esposa já grávida, esse é o grande motivo deles estarem negando. É muito importante estar empadronado pelo menos com mais de um ano. Isso, eles avaliam tudo, né? Que é o nosso caso foi, eles ficaram avaliando para ver quanto tempo a gente tava, e daí que foi que a gente conseguiu. Eles viram que nós estávamos empadronados há mais de 2 anos, eles viram que nós já tínhamos tentado já algumas vezes, e eles viram que a gente não ia embora e que a gente ia continuar insistindo. Então esse foi um ponto positivo pra gente, e eles estão realmente avaliando tudo isso aí antes de aprovar. A partir do DNI da Zoe, né, nós demos a entrada na nossa permissão de residência. Como a gente tinha que viajar, nós demos a entrada na nossa permissão de residência num dia e viajamos no outro dia. Então esse nosso processo ele ficou correndo todo esse tempo enquanto nós estávamos aqui e foi aprovado agora em setembro. A gente vai voltar para reconhecer digital e já pegar nossa carteirinha. Esperamos que esse vídeo possa ajudar a mais pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Uma dica é, se vocês estão em Barcelona ou cidades grandes que vocês já ouviram que estão negando, não faça. Se quiser, entre em contato com a gente. Nós conhecemos algumas cidades que estão aprovando. Entre em contato que a gente explica mais certinho para vocês, detalhado. É isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, pessoal, se inscreve, porque nós estamos voltando agora a postar os vídeos. Vimos agora que tem uma opção aqui embaixo de hypar o vídeo. Nem sabia disso, porque como nós ficamos fora muito tempo na internet bastante tempo, não sabia que tinha essa nova opção. Então, já hypa o vídeo aqui, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até a próxima.